Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal ABC Dário da Biologia. Aqui, Dário, você aprende a biologia no seu sentido do ABC. Já ouviste falar da teoria da endossimbiose ou endossimbiótica? Se já ouviu falar, então deixe nos comentários e se não, vamos nessa. Essa teoria da endossimbiose ou teoria endossimbiótica, ela foi defendida por uma cientista chamada Lynn Margulis, no ano de 1977. Essa teoria afirma que as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela síntese de ATP, ou respiração celular, né? E os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese, antigamente eram bactérias que, ao longo da evolução, elas foram fagocitadas por células maiores, nesse caso, as células eucarióticas, e passaram a viver felizes para sempre, nesse caso, numa relação mútua, né? Por isso o nome simbiótica. Então, vamos lá perceber bem este termo. Endo quer dizer dentro, simbiótica é de simbiose. Então, endo significa essas bactérias, nesse caso, as mitocôndrias e os cloroplastos, elas foram englobadas de fora para dentro. E quando entra dentro da célula eucariótica, passa a desempenhar função, essa que nós falamos no início, né? Função de produzir energia e também de fazer fotossíntese, né? Que é o caso dos cloroplastos. E ao desempenhar estas funções, elas recebem proteção da célula. Significa ter uma relação mútua, ok? A célula dá proteção a essas bactérias, nesse caso os organelos ou as organelas citoplasmáticas, e essas organelas desempenham estas funções que também são importantes para a sobrevivência da célula. Agora, essa teoria pode parecer uma coisa sem sentido, né? Quando você tentar perceber que, como assim, uma bactéria depois é organelo, está dentro da célula e tudo mais. Mas nos exames de admissão, nos vestibulares, bem como nas avaliações, né? O que vão pedir de certeza não é basicamente você falar que eram bactérias, depois passaram a ser organelos, não. O que eles podem perguntar são as provas, ok? Os argumentos que dizem respeito que, na verdade, essas duas organelas citoplasmáticas eram bactérias ou não. E existem esses argumentos. A Lynn Margulis, que é a cientista que defendeu essa teoria, ela deu alguns argumentos importantíssimos e eu acho que você tem que saber, porque os exames de admissão, os vestibulares, estão a vir no formato hardcore, quer dizer, você tem que ler além daquilo que basicamente é só passar por cima, né? Então vamos lá a esses argumentos. Um dos argumentos que comprovam que, na verdade, as mitocôndrias e os cloroplastos antigamente eram bactérias é que, se olharmos a estrutura dessas duas organelas, vamos perceber que elas apresentam uma dupla membrana. E, obviamente, que as bactérias também apresentam uma dupla membrana, uma sendo a parede celular, né, feita de estou a me esquecer o componente, né? Peptidoglicano, ok? Peptidoglicano e membrana plasmática. Então, este fato comprova que, na verdade, essas duas organelas eram bactérias que foram fagocitadas. O outro aspecto importante é que estas duas organelas apresentam um DNA e esse DNA é parecido com o DNA das bactérias, porque é um DNA circular. Outro fato é que apresentam essas duas organelas citoplasmáticas ribossomos próprios, ok? Ribossomos próprios, significa que elas sintetizam proteínas lá dentro, por si só. Outro fato também é que apresentam também RNA próprio. E um outro fato muito importante é que estas duas organelas, independentemente do comando do núcleo celular, você sabe que o núcleo celular controla todas as funções vitais da célula, né? Então, essas duas organelas apresentam o poder de autoduplicação, ou seja, elas fazem uma divisão binária parecida com as das bactérias atuais, ok? Aquela que nós chamamos de
bipartição, cisparidade ou mesmo divisão binária, ok? Então, se te perguntarem então os argumentos que comprovam que esta teoria pode estar correta e que comprova que realmente as mitocôndrias e os cloroplastos eram bactérias e foram fagocitadas por essas células, vivendo numa relação de simbiose, ok? É que as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam dupla membrana, DNA próprio, que é um DNA circular, apresentam RNA próprio, apresentam ribossomas e apresentam o poder de autoduplicação, independentemente do comando da célula. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like no vídeo, também se subscreva no canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas para que eles possam, para que elas, assim que é, nem língua portuguesa gosta, para que elas possam aprender mais da biologia, assim se dar melhor na vida e irmos rumo à admissão, conquista, sabedoria e muito mais. Eu sou o Dário, foi um prazer estar consigo. Até a próxima. Tchau.